Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina, da Coco Presbyterian Church, e esse é o nosso culto em português, o culto da Coco Presbyterian Church. Nós estamos gravando aqui de casa no dia de hoje, mas a ideia é te abençoar, te encorajar, te edificar nesses dias turbulentos e difíceis que nós estamos passando, não? Então são dias complicados que o mundo está vivendo, principalmente o pessoal do Brasil, aí no Brasil. Eu sou pastor de uma igreja americana aqui na Flórida e e durante o Covid nós começamos a fazer esse culto em português para abençoar as pessoas que não podiam ir na igreja, né? E a minha igreja é uma igreja americana, então eu não tenho culto em português, mas como tinha muitos brasileiros aqui na área, pelo menos perto da gente, nós resolvemos fazer esse culto em português para abençoar as pessoas. Então, esse é o objetivo, esse é o goal nosso de fazer esse culto e abençoar as pessoas. O Covid vem, Covid vai e a gente continua fazendo. A ideia é te abençoar mesmo, né? Te levar para você uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, né? Uma palavra de edificação para que você possa crescer no conhecimento do Senhor. Então esse é o objetivo. E como eu faço, o meu objetivo é orar por você e te edificar. Então deixa eu fazer uma oração por você para que Deus te abençoe nesses tempos difíceis. Vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse instante, por esse momento. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe, nos dê graça. Abençoa as pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Dá a graça para elas, dá a misericórdia, abençoa a saúde, abençoa a família, abençoa os negócios, Senhor, a vida financeira. Que o Senhor possa realmente derramar das tuas bênçãos e da tua graça sobre essas pessoas, Senhor. Que elas realmente possam receber do Senhor aquilo que elas estão buscando. Fortalece, cuida, abençoa. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. No nome precioso de Jesus. Queridos, como eu faço toda semana, eu coloco um vídeo, né? Um vídeo de mensagens, né? Para que você possa ser abençoado, né? Então esse é o objetivo. Então eu trago mensagens para você através da música também. E hoje nós vamos ouvir uma música muito bonita, um cara muito talentoso, né? Eu conheci há muito tempo no Brasil, né? Trabalhei, fizemos trabalho juntos, né? Quando eu trabalhava com a Mocidade para Cristo, né? E é um cara muito bom de serviço, né? Muito bom de serviço, e é o João Alexandre. Então, nós vamos ouvir uma música dele, ver o talento dele, né? Com arranjo, né? No violão, com voz, né? Ele tem o pacote todo, né? Então vamos ouvir o louvor de hoje. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo assim mesmo um fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que
que se encontra com Cristo. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Oh, oh, você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa. Porque essa paz só tem a pessoa. Porque essa paz só tem a pessoa. Como é que é? Tô muito chato de fazer. E se encontra com Cristo. Oh! E se encontra com Cristo. Oh, 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 oh. E se encontra com Cristo. Muito bom, né? Muito bom. É muito talento, é muito talento. Eu estou fazendo uma série aqui na minha igreja, né? Sobre o Natal no livro dos Salmos, né? O Natal no livro dos Salmos. Então, eu queria compartilhar com vocês uma mensagem, né, a respeito do Natal. Jesus é mencionado no livro dos Salmos de várias maneiras, né? Em vários lugares. Então, é importante a gente entender isso e saber que ele está presente, né? Está presente no livro dos Salmos, né? Quando o salmista canta a respeito dele, está fazendo uma profecia. O Novo Testamento quase sempre faz uma referência. Olha, lembra quando eles falaram isso lá? Então hoje nós vamos ver, né, o Natal nos Salmos, né? E nós vamos ver que Cristo é o verdadeiro Rei. Cristo é o verdadeiro Rei, que é uma lição extremamente importante para a gente. Isso aí está lá no Salmo 72, de 1 a 17. Eu vou ler esses versículos todos, né? Deixa eu ler aqui mais perto da vista, né? Então vamos lá, o Salmo de Salomão diz assim: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus filhos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma dos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até os cimos dos montes. Seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes, como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Essa é a palavra de Deus para você no dia de hoje. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos dê graça nesse instante, ó Deus, para comunicar a tua palavra, teu ensinamento. E que essa palavra sirva de ânimo, de encorajamento para as pessoas que estão ouvindo. Que o Senhor possa edificá-las através da tua voz e da tua palavra. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.
Uma das histórias, queridos, uma das histórias mais bonitas e mais conhecidas no Natal é a história dos Reis Magos, né? A história dos Reis Magos é uma história bem extremamente conhecida no Natal, né? Quando eles vieram para ver o bebê recém-nascido, eles chegam em Jerusalém e perguntam onde é que está o rei. O Herodes fica doido, aquele negócio todo. Muitas vezes nós não prestamos atenção nos detalhes da história, porque nós só lembramos da história. Os reis magos vieram para Jerusalém e tal, e foram até, né, ver o bebê em Belém, trouxeram os presentes. A gente presta atenção só nisso, né? Mas existem alguns detalhes que são extremamente importantes. E um desses detalhes é a razão por que os reis magos vieram. Por que eles vieram? É isto que eles perguntaram ao Herodes. Mateus 2, versículo 2. Olha o que eles perguntavam. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Naquela época, o rei de Israel não era descendente de Davi. O Herodes era um usurpador. Ele não tinha nada que estar ali. Estava de bicão ali. Foi colocado de cima para baixo. E estava querendo mandar. E achava que era o dono da cocada preta. E ele achava que ele era o rei, né? O reino não era dele. O reino não era dele. Vou falar de novo para você entender a mensagem aqui. O reino não era, ele não tinha pedigree, realeza, né? Ele não era da linhagem de Davi, ele não era rei. Ele era um usurpador. Ele tomou o poder, recebeu o poder. Ele não era o verdadeiro rei. No Novo Testamento, muitas vezes Jesus é chamado de filho de Davi, por causa disso. O rei, o verdadeiro rei, tinha que ser da linhagem de Davi. Ele tinha que ser da linhagem de Davi. É importante a gente entender isso. O verdadeiro rei tinha que ser da linhagem. Mateus 21, 9 diz assim, as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Isso aí em Mateus 29, 9, né? O povo recebendo Jesus na entrada triunfal e o povo gritava, Hosana ao filho de Davi. O povo entendeu que Jesus era o filho de Davi. E lá no Apocalipse 19, 16, nós vemos isso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este salmo aqui, queridos, esse salmo que eu li para você, o Salmo 72, é um salmo não só messiânico, mas é um salmo da realeza, do reino, né? É um salmo real nesse sentido. É uma oração pelos herdeiros de Davi, começando com Salomão. Então, o Salomão começa a orar pelos herdeiros que vão vir, né? Dele, para ele e para os que virão, até o rei final, que é o Messias. Até o descendente final e principal de Davi, que é Jesus, o Messias, o Filho de Deus. E esse salmo vai dando o que o rei é suposto, o que ele deve fazer, as tarefas do rei, né? Então é muito interessante, porque isso não é só para Salomão, nem para os seus descendentes, mas é algo que vai além, até Jesus. Então a primeira tarefa do rei é governar o povo de Deus. A primeira tarefa do rei é governar o povo de Deus. Versículo 2 e 3 diz assim, julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas atrarão com justiça. Versículo 7 diz, floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Quer dizer, até o final. Ele vai julgar com equidade, vai julgar com justiça. Esse é o rei. O verdadeiro rei, ele faz isso. Ele fará justiça, vai julgar com justiça e retidão, ele vai governar o povo e o resultado será prosperidade, os justos florescerão.
os justos florescerão. Ele vai julgar com retidão. Ele governa o povo de Deus e faz isso com retidão. Com retidão. O que ele faz é justo, ele faz isso com honestidade, ele faz isso com retidão. É assim que ele julga. É assim que o rei deve julgar o seu povo, com retidão e honestidade. O que é uma lição que os nossos políticos tinham que aprender, não? Tinha que aprender, infelizmente. Estamos longe de ver isso, Mas não é só isso, não. Existe uma outra tarefa que o rei tem que fazer, que faz parte, como diz aqui nos Estados Unidos, do job description, né? na descrição das tarefas, do trabalho, faz parte. É proteger os pobres e necessitados. O rei protege os pobres e necessitados. Versículo 4 diz assim: julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Versículo 12, 13, 14 diz assim: porque ele acorde ao necessitado que clame também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. É algo extraordinário entender que essa é a tarefa do povo, do rei. O verdadeiro rei vai fazer isso. E é um contraste totalmente diferente com Herodes, e é um contraste totalmente diferente com os governantes que nós temos hoje em dia ao redor do mundo, né? É uma dificuldade de arrumar um governante que proteja os pobres e os necessitados e que julgue o povo, governe o povo com justiça e retidão. Quando você fala em político, a primeira palavra que vem na tua cabeça, na tua mente é corrupção. Aí depois a outra palavra é você simplesmente usufruir do cargo para crescer, para aumentar a tua economia, que se dane o povo, não é? Mas o verdadeiro rei, ele julga e governa com retidão. E ele protege os pobres e necessitados. Ele defenderá, ele salvará os seus filhos, ele libertará, ele terá piedade, ele salvará os necessitados da morte e os resgatará. Mas ele fala uma coisa assim, muito interessante nesse salmo, assim, ele fala assim, ele vai fazer mais alguma coisa aqui. Ele vai esmagar o opressor. Ele vai esmagar o opressor. É algo... É bom de ouvir isso, né? É bom de ouvir isso, que ele não só vai lidar com os necessitados, mas ele vai lidar com aqueles que causam a opressão, que infringem no povo opressão, dor. Ele vai esmagar o opressor. É algo extraordinário a gente entender isso. Então essas são as tarefas do rei, as tarefas. Mas tem uma outra tarefa que o salmista aqui, o Salomão, compartilha com a gente, que é extremamente importante. Ele diz assim: traz bênçãos a todas as nações. Traz bênçãos a todas as nações. Isso aí é a tarefa do rei. Ele trará bênçãos a todas as nações. Versículo 8, 9, 10 e 11 diz assim: domine ele. Presta atenção nesses versículos. De mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele. Todas as nações o sirvam. Todas as nações o sirvam. É importante entender que esta regra não é regional. O que Salomão está falando aqui? Salomão está falando que, olha, eu sou o rei de Israel. Né? Eu sou o rei de Israel. E a oração é para que o rei de Israel faça isso, governe com justiça, e ele também vai proteger os pobres e os oprimidos, aquele negócio todo. É importante o rei de Israel fazer essas coisas, governar e proteger. Mas
O rei de Israel vai fazer algo mais. E é interessante que agora ele dá um pulo, não só porque ele sabe que ele não está falando dele, ele sabe que não está falando dos reis que virão depois dele. Ele sabe disso. Ele sabe que aqui, nesses versículos que eu li para você, do 8 ao 11, ele está jogando a coisa para o futuro e falou, olha, um dia vai vir um rei. Um dia vai vir um rei. Que ele vai trazer bênçãos para todas as nações. Quer dizer, ele sabia que o povo de Israel seria, né, foi chamado para ser sacerdócio real, no sentido de que foi chamado para ser uma bênção para as nações. Né? O culto de Israel, o santuário, foi feito e elaborado por Deus para ser uma bênção para todas as nações. Né? Jesus falou, né? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quer dizer, ali eles iam orar e abençoar todas as nações. Mas Salomão aqui está expandindo essa ideia, no sentido de que agora vai chegar um tempo, que esse rei, que o rei de Israel, o verdadeiro rei, ele vai de mar a mar dominar. Vai dominar de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. E os habitantes da terra vão se curvar a ele. E os seus inimigos também vão lamber o pó dele. E vão pagar tributos a eles, os reis, tudo quanto é canto. E todos os reis vão se prostrar diante dele. Essa é uma profecia messiânica. Isso aqui Salomão está falando, não está falando dele mesmo, não está falando dos outros reis que viriam depois dele, o filho dele e os outros que viriam depois. Não, ele não está falando. Ele está falando que vai chegar um dia que o verdadeiro rei, o Messias, ele vai assentar no trono e essas coisas aqui vão acontecer. Vão acontecer. Isso aqui não é uma regra, não é regional. Ele declara, até os confins da terra, praias distantes, todas as nações o servirão. Isso está além de Salomão e dos outros reis que vieram depois dele. É uma referência a Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Essa é uma referência a respeito de Jesus. Meu amigo, vamos dar uma volta lá na história dos reis magos. Eles vieram de longe, né? Então isso prova isso, né? Prova isso, que eles vieram de longe, muito longe, para adorar o rei recém-nascido. É interessante que eles falam isso. Eles declaram isso para o Herodes. Falam, nós vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Eles não vieram só para ver, para trazer um presentinho. Não. Isso passou desse limite. Eles estão falando adoração aqui. Adoração. Então é extremamente importante. A magnitude dessa história, da história de Jesus, do nascimento de Jesus, e que os reis magos demonstram para a gente, é que apareceu no céu a estrela. A visão, né, o que eles viram foi uma estrela que anunciava o nascimento de um rei em Israel. É algo extraordinário. E eles viram a estrela, a sua estrela, eles dizem, né? A sua estrela, havia uma estrela dele. E nós viemos para adorá-lo. Nós vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Essa é a mensagem extraordinária. E este salmo, né, esse Salmo 72, aponta para isso. Quer dizer, Jesus é este rei, o verdadeiro rei. Herodes não era o verdadeiro rei. Ele nem devia estar lá. Ele era um usurpador, ele não tinha direito de estar lá. Ele está sentado no trono de outro. O trono tem dono. O trono tem dono. E os reis magos vieram, né? Vieram e perguntaram para Herodes, falaram, nós viemos adorar. Eles provavelmente pensaram que era um filho do Herodes tinha nascido, né? Vai ser rei, aquele negócio todo. Nós viemos adorar o rei de Israel, nasceu, nós vimos a estrela dele e viemos aqui adorar. Oh, não, como é que é o negócio aí?
Ele não é, não, como é que é? Nasceu um rei aí, eu não estou sabendo. O Herodes ficou doidinho, né? Ficou doidinho. Porque ele sabia que ele não era o rei. Ele não era o rei. E ele estava no lugar errado. E aí ele escuta a mensagem dos reis magos, né? Que não eram reis, né? Eles eram magos tipo Daniel, né? Tipo Daniel, né? Importantes na corte do rei. Homens de grande poder e influência, né? Que estudavam os céus. E o Herodes fica doidinho, né? Porque fala, olha, nasceu um rei aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Precisamos achar ele. Porque ele sabia que ele não era o rei verdadeiro. O rei verdadeiro tinha acabado de nascer. E os reis magos viram a sua estrela e vieram para adorar. É um rei que ia governar e vai governar e governa o povo, o seu povo com justiça e retidão. É um rei que protege o seu povo e vai lidar com os opressores do seu povo. Então é importante a gente saber isso. É um rei que vai trazer bênçãos para todas as nações. E estamos aqui como testemunho disso. Que Jesus trouxe bênção para todas as nações. E eu espero que essa mensagem sirva de consolo e de edificação para você. Seja uma bênção para a tua vida. Vamos orar a Deus mais uma vez. Pai, nós te pedimos que o Senhor continue abençoando essas pessoas e falando com essas pessoas e confirmando no coração delas que Jesus veio. Ele é o governador, Ele é o rei verdadeiro. E Ele está sentado no trono e Ele não só protege, não só governa, mas Ele também abençoa todas as nações. Nos dá graça para entender isso, Senhor. Abençoa a gente, fica conosco, ó Deus. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por ter vindo, assistido. Eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal e a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares. Pessoal lá da igreja, não tem competição, não estamos fazendo concorrência com ninguém, a ideia é só te abençoar. Então, se inscreva e compartilhe, ajude a gente. E durante a semana eu coloco vídeos curtinhos, né, de 5 minutinhos, de meditações, de segunda a sexta, chamado Um Pingo de Prosa, que é nesse canal aqui que você está assistindo. Então eu espero que você assista os vídeos, senão semana que vem a gente se encontra de novo, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe.